Boa noite, pessoal. É o professor Denison falando, tá? Ali resolver alguns exercícios. Um exemplo aqui de uma atividade que a gente vem trabalhando em sala de aula. Esse probleminha aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é um probleminha bem típico do Enem, porque ele vai trabalhar diversos conteúdos. Vamos dar uma analisadazinha nele aqui para ver o que ele diz esse problema, né? Quando se diz que numa região cai uma chuva com precipitação de 10 milímetros de água, isso significa que a cada metro quadrado dessa região recebeu 10 litros de água da chuva, por 1,5 metros de altura, 0,8 metros de largura e 1,4 metros de comprimento, com uma abertura na face, a forma de um quadrado com 40 centímetros de lado, recebeu água diretamente de uma chuva de 70 milímetros. Admitindo-se que a caixa só tenha recebido água da chuva, pode-se afirmar que o nível da água nessa caixa aumentou, só recebeu água da chuva, tá? Nesse momento, nesse problema aí. Mas isso não quer dizer que a água já não pudesse antes da chuva ter, a caixa antes da chuva já não pudesse ter água, tá certo? Então a gente vai aqui para uma cena porque eu já fiz boa parte desse probleminha, né? Tá aí alguns valores já, e aí nós podemos observar que eu já montei algumas coisas aí para que você possa compreender. Primeiro, a região aí que ele está falando é essa região aqui, um quadrado aí de lado 40 centímetros, tá bom? Aí quando você vai, então a chuva, né, tá aqui a chuvinha, a chuva tá caindo por essa região aqui e vai entrar aqui dentro. Quando essa chuva cair, o que vai acontecer? Vai acontecer o nível da água aqui, ó, esse nível aqui, ele vai aumentar. Da água aqui aumenta. Subir aí uma certa altura, tá bom? E é exatamente essa altura aqui que nós estamos interessados em determinar. Ó, essa altura H aí que nós estamos interessados em determinar quem seria essa altura, tá certo? Mas antes de você resolver essa altura, primeiro você tem que saber a quantidade de água que entrou por essa região. Aí, para você saber a quantidade de água que entrou por essa região, a primeira coisa que você deve fazer aqui primeiro é calcular a área desse quadrado. Então, eu calculei aqui a área desse quadrado, de região S, né? E a área desse quadrado aqui, do quadrado verde, ela é L ao quadrado, não é? Nesse caso, como o lado do quadrado é 40, L é 40 ao quadrado, que vai dar 1.600 centímetros quadrados. Só que, você observar aqui no problema, é 10, tá? Observando aqui o problema, é 10 ml de água por metro quadrado. Então, nós estamos trabalhando aqui com uma unidade que é metros quadrados. E aqui eu estou com centímetros quadrados. Não é isso? Então, eu tenho que fazer a transformação de centímetro ao quadrado para metro quadrado. Aí vamos à nossa técnicazinha, né? Que foi vista. A nossa técnicazinha é a seguinte, tá? Que ajuda bastante. Eu vou pegar e escrever, né? Como eu estou com ao quadrado aqui, o expoente aqui no caso é 2, eu vou escrever unidade e dezena embaixo dos centímetros quadrados. Ó. Unidade, dezena aqui embaixo. E aqui eu vou escrever a centena e a unidade de milhar. No metro, eu vou colocar 00 para completar. Como eu quero transformar em metro, então eu venho aqui, ó, eu coloco a vírgula aqui. Aí, nessa situação aí, eu vou ficar com a seguinte, então, né, essa área S aí, em metros quadrados, ela vai corresponder a 0,16 metros quadrados. Agora, então, como você consegue observar aí que eu criei essa tabelinha aqui, essa sequência aqui, o que nós temos aqui, na verdade, é um problema que envolve proporcionalidade, né? Regra de 3 aqui, nesse caso, uma regra de 3 composta. Então, quando você faz as análises aqui das grandezas, né? Em relação à quantidade de água que entra
Uma vez que eu descobri, organizando aqui o pensamento, eu descobri a área, agora eu vou verificar a quantidade de água que entrou, tá? Por essa área, por essa região. Aí eu tenho a minha precipitação, né? Eu tenho a área e eu tenho a quantidade de água que entrou, né? Como nós sabemos pelo problema, a precipitação de 10 metros, de 10 milímetros, ela vai corresponder, né, em uma área de 10 milímetros, em uma área de 1 metro quadrado, isso vai corresponder a 10 litros. 70 milímetros, em uma área agora de 0,16 metros quadrados, ela vai ter uma precipitação X que a gente não sabe. Então, aqui para resolver essa regra de 3, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é exatamente verificar aqui a relação das duas grandezas, precipitação e área, ver qual é a relação que ela tem com a grandeza, a quantidade de água. Se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Então, aqui como é que eu vou verificar isso? Eu vou colocar uma setazinha aqui, ó. E vou indicar assim uma setazinha para cima aqui, para indicar a primeira posição aqui da água, né? Ou seja, está complicado, né? Então tá aí a posição da água. E aí eu vou comparar. Vamos fixar aqui a precipitação e vamos analisar a água, né? Então, digamos que está chovendo aí 70 milímetros, tá? Então, se você aumentar a região, ó, para você ter uma quantidade maior de água, né? O que tem que acontecer com a região? Você tem que aumentar a região. Você tinha para cima também. Agora a gente vai precipitar aqui uma região, vamos supor que vamos fixar aqui, né? Precipitar não, vamos fixar aqui 1 metro quadrado. Então, em 1 metro quadrado, né? Para que você possa ter uma quantidade de água maior, o que é que tem que acontecer com a precipitação? Também deve aumentar. Então, você percebe que, em relação à água, tanto a área como a precipitação, elas são grandezas diretamente proporcionais. Elas sendo grandezas diretamente proporcionais, eu vou montar a minha proporção. Tá aqui, né? Ó, tá aqui a minha proporção. E como é que eu vou aumentar a minha proporção aqui nessa situação? Minha proporção ela vai ser dada da seguinte forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter aqui, ó, x. Se você não lembra aí a propriedade fundamental das proporções, né? Dá uma analisada aí. Vou fazer assim, ó, x, invertir a razão, né? Que está com a variável, no caso é a água, né? Então eu inverti, tá vendo? Ó, x sobre 10, eu estou colocando essa razão aqui, x sobre 10. Então x sobre 10 vai estar, pela propriedade fundamental das proporções, né? X sobre 10 vai estar, x está para 10, assim como vai estar para o produto dessas razões aqui que a gente vai formar. Como eu inverti aqui, como eu joguei o x para cima, eu vou fazer a mesma coisa aqui também, ó. 0,16, né? Eu jogo lá para cima. Embaixo eu vou colocar o 1 vezes a multiplicação das outras grandezas, né? 70 está para 10. Né? O que é que eu tenho com isso aí, professor? Se vocês analisarem aqui, eu vou poder cancelar esse 10 aqui com esse 10 aqui, ó. Posso cancelar porque ambos estão no numerador. Então, eu posso cancelar. Visto que esse 10 aqui ele vai passar multiplicando, né? 10 aqui ele passa multiplicando. Como ele vai passar multiplicando, então eu posso cancelar logo aqui. Então, com isso aí, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter que... essa situação aqui, o que é que eu vou ter? É a seguinte situação aqui, caso, né? Aqui nesse caso eu vou ter a seguinte situação, ó. X vai ser igual, como eu cancelei o 10, vai ficar 0,16, né? Vezes 70. E aí eu vou ter que o meu X aqui, ele vai ser igual a, quando você faz a multiplicação, 11,2 metros quadrados. Desculpa, 2 metros quadrados não, né? 2 litros. Então, aí eu chego a uma conclusão, minha primeira conclusão. Eu acabei de descobrir aqui a quantidade de água que subiu. Né?
Agora ele quer que você determine, né? Pronto, eu descobri a quantidade de água que entrou, nesse meu reservatório aqui, tá? Então agora o nosso objetivo é fazer o quê? É determinar exatamente, ó, essa minha altura aqui H. Ó, o objetivo agora é determinar a altura H. Como é que eu vou fazer isso, professor? Basta você analisar aqui, pessoal, o seguinte. Vamos lá, ler essa parte aqui agora, tá? Ó, essa parte aqui que fala sobre a caixa. Eu tenho uma caixa d'água que ela é de 15 metros de altura. Então, a altura dela que eu vou escrever aqui, 15 metros não. Mais uma vez eu falei, meu Deus. Então, a altura dela toda aqui é 1,5 metros, tá bom? Tá complicadinho aqui. Então, eu vou copiar aqui, tá? Eu vou apagar, mudar esse H de posição. Vou colocar esse H, né? Que é essa região aqui, ó. Aqui, tá? Meu objetivo é encontrar esse H. E aqui, a minha caixa d'água ela vai ter 1,5 metros de altura. Pensadinho aqui. A largura, ela vai possuir uma largura de 0,8 metros, tá bom? E ela vai possuir 1,14 metros de comprimento. Então, se vocês analisarem, esse valor aqui, correspondente à altura, não me interessa. Professor, por que não me interessa? Porque eu estou interessado só em saber essa altura aqui, ó. A altura que subiu, tá? Quais são os valores que vão me interessar nesse caso? Os valores que eu quero saber exatamente pessoal, é o volume, né? Eu tenho já esse volume aqui. O volume é de 11 litros, 11,2 litros. Então, eu só preciso saber quem é esse H. Então, eu não preciso dessa altura. Eu descarto essa altura aqui, né? Como nós sabemos, o volume de um prisma, né? Ele é quem? A área da base, a altura. A minha base, nesse caso, ela tem essas medidas, ó. Eu vou transformar essas medidas aqui em centímetros, tá? Então, eu vou trabalhar com volume, vai ser igual a 80, ao invés de trabalhar com 0,8 metros, eu vou trabalhar com 80 centímetros, tá? Vezes 140, 40 centímetros, vezes a altura. E isso tudo, por sua vez, tem que ser exatamente igual a, 11 litros. E agora? Então, eu tenho que fazer a transformação, a conversão de 11 litros. Pessoal, tenho que converter isso em, nesse caso, como eu estou trabalhando aqui com centímetros, né? Transformar então em centímetro. Como é que eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, né? Eu sei é o seguinte, pessoal, ó. Eu sei que 1 decímetro cúbico, ele corresponde a 1 litro, né? E 1 litro e 1 decímetro cúbico é 10 centímetros, é um cubo, tá? É um cubo, fica parecendo. Meu Deus do céu. É um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. Isso aqui, na verdade, quando você multiplica isso aqui, você vai obter o quê? Você vai obter 1000, né? Isso, ó, 1000 centímetros cúbicos, tá? Então, 1 decímetro cúbico corresponde aqui a 1000 centímetros cúbicos. Por sua vez, essa 11 litros aí, né? Basta eu multiplicar isso aqui por 1000, não é isso? Então, aqui eu vou resolvendo aqui esse meu probleminha, né? Para aqui. Vocês já entenderam? Eu vou apagar, né? Bom, apagar isso aqui para passo. Então, eu vou ter que o meu H, né? Ele vai ser igual ao quê? A 112.000 dividido por quem? Por 80, né? Por 80 vezes
112, e aqui eu tenho 40, né? Aqui eu vou poder cancelar algumas coisas aqui, né? Eu cancelo esse zero com esse zero, esse aqui. Eu agora vou pegar aqui o meu H, né? Isso. Pego esse H nesse caso aqui. Eu posso cancelar também, né? Posso dividir 112 por... Vamos só cancelar aqui, tá, pessoal? Esse 112 aqui que sobrou, né? Ficou um zero aqui, não foi? Esse 112 aqui que sobrou é 11 mil. Eu coloquei zero a mais aí, né? É brincadeira? É 11 mil. 11.200, né? Eu errei bonito isso aqui, né? Ainda bem que eu percebi o erro antes de terminar o problema. Que eu vou cancelar também, né? Porque aí nesse caso agora sim, né? Eu vou poder cancelar todos esses zeros. E aí quando você simplifica aqui o 112 por 8, né? Você vai obter aqui a metade de 112 é 56, né? A metade de 8 é 4. Você ainda pode cancelar aqui. Eu fiz uma coisa bem interessante aqui, tá? Eu vou repetir esse H aqui embaixo. Quando você simplificar de novo isso aqui, você vai ficar com a metade de 56 é 28, né? Metade de 4 ficaria 2, vezes 14. Legal, né? Porque, ó, legal aqui, ó. Nem tinha percebido isso, né? Bora, meu filho, paga isso aqui. Ó, né? Vezes 14. Isso aqui vai ser quem? Ser 28 sobre 8, né? E 28 sobre 28 é igual a 1. A 1, né? 1 centímetro. Portanto, aqui a letra correta, letra E. Né? Chegamos à conclusão, ok? Então, é isso.